Muitos youtubers estão fazendo alarde e marcando datas para a inteligência artificial assumir o controle. Alguns dizem que isso vai acontecer em 6 meses. Outros falam em apagões globais, colapso energético e até no fim da organização social como conhecemos. Mas aqui eu trago uma análise diferente. Uma análise mais calma, mais honesta e principalmente uma análise que permite que você tire suas próprias conclusões. O primeiro ponto que precisa ficar claro é o seguinte: a inteligência artificial não está chegando, ela já chegou. E mais do que isso, ela já está assumindo o controle de quase tudo. Não no sentido de consciência, vontade própria ou dominação, mas no sentido de organização. Hoje, sistemas de inteligência artificial organizam informações, otimizam decisões econômicas, gerenciam cadeias logísticas, recomendam conteúdos, analisam riscos, definem prioridades e, em muitos casos, fazem isso melhor e mais rápido do que humanos. Quando as pessoas falam em a IA vai assumir o controle, elas costumam imaginar um evento único, uma virada repentina, quase como um interruptor sendo acionado. Mas o que está acontecendo é exatamente o oposto. O controle não vem como ruptura, ele vem como acostamento. Primeiro a IA surge como apoio, depois como eficiência, e em pouco tempo como algo indispensável, não porque ela nos obriga, mas porque o sistema passa a depender dela. E é aqui que nasce a confusão entre medo e realidade. Não estamos diante de uma entidade consciente prestes a dominar o mundo, mas diante de uma sociedade que transfere, pouco a pouco, a organização da vida cotidiana para sistemas automatizados. Isso muda tudo. Muda a forma como trabalhamos, como tomamos decisões, como governos operam e como recursos são distribuídos. O problema, portanto, não é a inteligência artificial em si. O problema está no ritmo desse avanço e no desequilíbrio que ele cria. Enquanto o mundo digital acelera, o mundo físico, energia, água, infraestrutura, continua limitado, lento e, em muitos casos, negligenciado. E é justamente essa tensão silenciosa que quase ninguém está explicando direito. Nos próximos blocos, a pergunta deixa de ser quando a IA vai assumir o controle e passa a ser muito mais concreta. Até onde o mundo real consegue sustentar esse modelo, quem paga esse custo e por que os efeitos disso começam a aparecer antes mesmo de qualquer AGI existir. Quando falamos em inteligência artificial assumindo cada vez mais funções, quase ninguém fala sobre o custo físico desse processo, e esse talvez seja o ponto mais importante de toda essa discussão. Porque, diferente do que muita gente imagina, a IA não vive no ar, ela não é abstrata. Ela depende de estruturas muito concretas, servidores, data centers, energia elétrica e água. À medida que o uso da inteligência artificial se expande, o que cresce não é apenas a capacidade dos modelos, mas a escala de operação. Mais usuários significam mais processamento. Mais processamento significa mais servidores funcionando o tempo todo. E servidores consomem energia de forma contínua, não episódica. Eles não desligam à noite, não descansam aos fins de semana e não reduzem carga quando a cidade está sobrecarregada. Além da energia, existe outro fator ainda menos discutido, a água. Muitos data centers utilizam grandes volumes de água para resfriamento, especialmente em regiões onde o clima é mais quente. Isso cria uma pressão silenciosa sobre sistemas de abastecimento que já operam no limite. Não é um problema imediato nem espetacular, mas é cumulativo. E problemas cumulativos são os mais difíceis de perceber antes que se tornem frequentes. É importante deixar algo muito claro aqui. Isso não significa que a inteligência artificial vá causar um colapso global. Não significa apagões permanentes ou falta total de água. O que significa é outra coisa, muito mais sutil. Significa que instabilidades locais tendem a se tornar mais comuns. Quedas de energia pontuais. Restrições temporárias de abastecimento. Infraestruturas operando no limite com pouca margem de erro. O avanço tecnológico está acontecendo mais rápido do que a modernização dessas estruturas físicas, e isso cria um descompasso perigoso. Não porque a tecnologia seja ruim, mas porque o mundo real tem limites materiais que não podem ser ignorados. Energia não é infinita, água não é infinita, e infraestrutura não se adapta na mesma velocidade que o software.
Esse é o verdadeiro ponto de tensão do nosso tempo. Não é a inteligência artificial se tornando poderosa demais, mas o mundo físico sendo tratado como se pudesse acompanhar qualquer ritmo imposto pelo digital. E nos próximos blocos, vamos entender por que alguns países sentem isso antes de outros e por que esse padrão já aconteceu várias vezes na história. Para entender por que esse descompasso entre tecnologia e infraestrutura está se repetindo, é preciso olhar para o padrão histórico que sustenta esse modelo. Não se trata de erro pontual, nem de descuido técnico. Trata-se de uma lógica recorrente. Avançar primeiro e lidar com as consequências depois. Esse padrão aparece sempre que uma nova tecnologia promete vantagem econômica, poder político ou liderança global. A prioridade deixa de ser estabilidade e passa a ser velocidade. Quem avança mais rápido ocupa espaço, define padrões e cria dependência. Os custos estruturais ficam para o futuro, geralmente diluídos, normalizados ou tratados como problemas isolados. Foi assim com a financiarização excessiva, com a globalização sem lastro produtivo e com a digitalização acelerada de serviços essenciais. Agora, esse mesmo modelo se repete com a inteligência artificial. O foco está no ganho imediato, produtividade, eficiência, competitividade, enquanto questões como energia, água e infraestrutura ficam em segundo plano. Esse tipo de avanço funciona enquanto há margem, enquanto a rede aguenta, enquanto a água dá conta, enquanto os apagões são raros o suficiente para serem tratados como exceção. O problema começa quando a exceção vira rotina. Não há colapso repentino, mas há desgaste contínuo. O sistema passa a operar sempre no limite, com pouca tolerância a falhas. Esse mesmo erro já aconteceu em outros contextos, inclusive em países que digitalizaram rapidamente sem estruturar segurança, soberania ou resiliência. A tecnologia avançou, mas a base que sustenta esse avanço ficou frágil. Quando algo falha, a resposta não é prevenção, é improviso. O ponto central aqui não é culpar a tecnologia nem defender retrocesso. É reconhecer que avanço sem base sólida cobra juros altos no futuro. E esses juros não aparecem como um grande evento histórico, mas como pequenas crises frequentes, interrupções pontuais e uma sensação constante de instabilidade. Nos próximos blocos, a pergunta deixa de ser quem está certo ou errado e passa a ser outra. Por que alguns países sentem esses efeitos antes? Porque isso tende a se intensificar nos próximos anos e o que realmente significa viver em um mundo cada vez mais automatizado, mas fisicamente limitado. Quando falamos que esses efeitos tendem a se tornar mais comuns nos próximos anos, não estamos fazendo previsão apocalíptica, nem tentando adivinhar o futuro. Estamos apenas observando uma tendência estrutural. O que muda não é a existência do problema, mas a frequência com que ele começa a aparecer. À medida que mais setores passam a depender de sistemas automatizados, a exigência sobre o mundo físico aumenta. Energia deixa de ser apenas consumo doméstico ou industrial tradicional e passa a sustentar uma camada invisível de operação contínua. Água deixa de ser apenas abastecimento humano e agrícola e passa a ser também um elemento crítico para manter o funcionamento do mundo digital. Tudo isso acontece de forma silenciosa, sem que a maioria das pessoas perceba. O ponto central é que a infraestrutura não cresce no mesmo ritmo que a demanda. Redes elétricas, sistemas de abastecimento e estruturas urbanas levam décadas para serem planejadas, financiadas e construídas. Já o uso de tecnologia se expande em ciclos muito mais curtos. Quando essa diferença de ritmo se prolonga, o sistema entra em estado permanente de tensão. É por isso que os impactos não aparecem como um grande colapso global, mas como pequenos sinais espalhados. Uma queda de energia aqui, uma restrição de água ali, um serviço que falha temporariamente. Cada evento isolado parece banal, mas juntos eles indicam um padrão. O mundo está operando com pouca margem de erro. Esse tipo de cenário tende a se intensificar justamente porque não exige uma decisão explícita para acontecer. Ninguém precisa autorizar a pressão sobre a infraestrutura. Ela cresce sozinha, impulsionada pelo uso contínuo, pela dependência crescente e pela normalização da instabilidade. O sistema se adapta, mas sempre no limite.
E é exatamente isso que torna o momento atual tão delicado. Não estamos diante de um futuro distante, nem de um ponto de ruptura espetacular. Estamos diante de um processo gradual, que se acumula ano após ano. Nos próximos blocos, vamos entender por que essa leitura é frequentemente distorcida em previsões alarmistas, o que a inteligência artificial realmente faz hoje e o que ainda falta para que esse sistema se feche por completo. A ideia de que a inteligência artificial vai dominar o mundo em 6 meses não surge do nada. Ela nasce de uma mistura perigosa entre avanço real, interpretação errada e ansiedade coletiva. Quando pessoas veem sistemas cada vez mais capazes, mais rápidos e mais presentes no cotidiano, elas tendem a transformar um processo gradual em um evento iminente. O primeiro fator é a velocidade visível do progresso. Modelos ficam melhores em intervalos curtos, tarefas complexas são automatizadas, e áreas antes exclusivamente humanas passam a depender de sistemas algorítmicos. Para quem observa isso de fora, a sensação é de aceleração descontrolada. Mas acelerar não significa fechar um ciclo. Significa apenas avançar em partes específicas. O segundo fator é a confusão entre capacidade e autonomia. A inteligência artificial hoje atua de forma profunda em organização, previsão, recomendação e otimização. Ela decide rotas, sugere conteúdos, calcula riscos, prioriza informações e influencia escolhas. Mas ela ainda depende de objetivos definidos, infraestrutura operada por humanos e limites impostos por sistemas externos. Isso não é dominação, é delegação. O terceiro fator é narrativo. Previsões com data geram atenção, cliques e sensação de urgência. Dizer que algo vai acontecer em breve prende mais do que explicar um processo longo, cheio de nuances e condicionantes. O problema é que essa forma de contar a história distorce a compreensão do que está realmente em jogo. O que estamos vivendo não é uma corrida para um ponto final, mas o fechamento gradual de uma estrutura. Cada nova camada automatizada reduz a necessidade de intervenção humana direta. Cada sistema integrado diminui o espaço para decisão manual. Isso afeta o poder humano de escolha, não porque alguém tirou esse poder, mas porque ele se dilui em processos cada vez mais automáticos. Nos próximos blocos, vamos olhar com mais clareza para onde a inteligência artificial já atua plenamente, o que ainda depende do humano, e por que o verdadeiro impacto não é uma tomada de controle repentina, mas uma mudança silenciosa na forma como decidimos, participamos e influenciamos o mundo ao nosso redor. Para entender por que a inteligência artificial parece tão próxima de assumir tudo, é preciso separar com clareza onde ela já atua plenamente e onde ainda existem limites reais. Hoje, a IA já domina com eficiência tarefas ligadas à organização em larga escala. Ela organiza informações, prioriza conteúdos, otimiza rotas, prevê demandas, analisa padrões de consumo, calcula riscos e orienta decisões econômicas e administrativas. Em muitos desses campos, o desempenho humano isolado já não é competitivo. Essa presença constante cria a sensação de onipresença. A IA não aparece como uma figura central, mas como uma camada invisível que conecta sistemas, acelera processos e reduz o tempo de decisão. É por isso que tanta gente sente que ela está em tudo. Em grande parte, isso é verdade. Mas isso ainda não significa fechamento total da estrutura. O que falta para esse fechamento não é inteligência, mas integração completa. Ainda existem fricções importantes, dependência de infraestrutura física, necessidade de supervisão humana, limites legais, falhas de interoperabilidade e, principalmente, a incapacidade de lidar com valores, contexto humano profundo e responsabilidade moral. Esses elementos não são detalhes, eles são barreiras reais. O impacto mais significativo, no entanto, não está na substituição total do humano, mas na mudança do papel humano. Em vez de decidir diretamente, o humano passa a validar, ajustar ou aceitar decisões, já sugeridas por sistemas automatizados. A escolha não desaparece, mas se desloca. Ela acontece antes, na definição de parâmetros ou depois, na aceitação do resultado. Esse deslocamento tem consequências profundas. Quanto mais automatizado o sistema, menor a percepção de agência individual. As pessoas não deixam de escolher porque são proibidas, mas porque o caminho já vem organizado, otimizado e apresentado como o mais eficiente.
O controle não se impõe, ele se oferece. E é exatamente aí que mora o verdadeiro debate. Não sobre máquinas dominando o mundo, mas sobre como a organização automatizada redefine o espaço da decisão humana. Nos próximos blocos, vamos entender por que esse modelo tende a se consolidar, quais são seus limites reais e onde ainda existe espaço para escolha consciente. Depois de tudo isso, fica claro que a grande questão do nosso tempo não é se a inteligência artificial vai dominar o mundo, nem quando isso aconteceria. A questão real é como estamos reorganizando a vida coletiva, quem define essa organização e quais critérios passam a valer quando decisões deixam de ser humanas e passam a ser sistêmicas. A inteligência artificial não impõe controle pela força. Ela organiza, ela otimiza, ela cria caminhos eficientes. E justamente por isso, ela muda silenciosamente o espaço da escolha humana. Não porque alguém tirou esse espaço, mas porque ele passa a existir dentro de parâmetros cada vez mais estreitos, definidos por eficiência, risco, previsão e conformidade. Isso nos leva a uma pergunta muito mais profunda do que qualquer previsão apocalíptica. Quando os sistemas passam a organizar recursos, comportamentos e prioridades em escala, quem decide o que é considerado desejável, aceitável ou sustentável? Onde termina a otimização legítima e começa a normalização silenciosa? Esse debate não é sobre tecnologia boa ou ruim. É sobre poder, sobre critérios invisíveis, sobre a transformação de decisões políticas e sociais em processos técnicos que parecem neutros, mas carregam valores embutidos. Que é exatamente nesse ponto que novas camadas começam a surgir. Nos próximos anos, temas como crédito de carbono, métricas de comportamento, incentivos digitais e formas sutis de regulação social tendem a ganhar cada vez mais espaço. Não como punição explícita, mas como sistemas de incentivo, classificação e acesso. Nada disso surge isolado. Tudo faz parte da mesma lógica de organização automatizada do mundo. No próximo vídeo, vamos começar a explorar essa outra camada. Não para criar medo, mas para entender como essas ferramentas funcionam, por que elas surgem e o que significam para a liberdade de escolha em um mundo cada vez mais mediado por sistemas. Porque o futuro não chega gritando. Ele se instala em silêncio,